da tarde. Professor, você que é técnico, né, treinador, eu queria tirar uma dúvida com você, que é o seguinte, né, a gente não tem jeito, a gente sempre vai trazer o Palmeiras para o debate, porque é o time que a gente está aí brigando pelos títulos, teoricamente, né, é o time a ser batido da temporada, e o Flamengo está se colocando aí como para essa temporada ainda na disputa, né, a gente está em todas as competições. O Abel, na entrevista de ontem, né, assim que acaba o jogo, ele falou sobre o trabalho do Pepe Guardiola quando ele estava no Bayern de Munique. Ele falou assim, eu acho que ele estava falando sobre jogar bem, sobre ser um time que toca muito a bola, mas não é efetivo, ou seja, não põe medo em ninguém. E ele ainda usou essa expressão. Falou assim, o trabalho do Pepe Guardiola, por exemplo, é um trabalho que não dava medo em ninguém. Toque, 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 mas não servia para nada. Já o Klopp, aí ele botou o Klopp lá em cima. Esse sim é um trabalho que eu respeito. Olha o que ele falou. E aí ele falou assim, aqui no Brasil, o que eu quero fazer é te dar samba, não sertanejo. Ou seja, ele numa vezada só, ele fala mal de um trabalho de um colega, ele exalta o trabalho do outro colega porque ele quer ser igual ao Klopp, ou tem ele como ídolo, enfim, isso é normal, todo mundo tem seus ídolos. Fala mal do sertanejo no Brasil, exalta o samba como se o brasileiro fosse apaixonado só pelo samba, né? E assim, numa vezada só, assim, bom, falei, que isso, gente? Né? Queria que o senhor falasse dessa sua opinião. Eu vou dar um conselho para ele, se ele aceitar, ele reveja o Diniz no São Paulo, que estava com tudo para ser campeão, e numa atitude, ele desagradou todo mundo, aquela atitude com o Tietê. Ele passou do limite ali, e ali foi a derrocada do São Paulo. O São Paulo estava desenhado para ser campeão brasileiro, e ele se perdeu ali. Eu gosto muito do Abel. Eu acho que ele é um treinador estudioso, um treinador concentrado, mas ele está se achando mais importante que o Palmeiras nesse momento. Ele está se achando um grande. Não sou só eu que penso isso. Obrigada, senhor. Ele está pensando que ele é o grande pensador do futebol brasileiro. Ele não é. Descobriu a roda, né? Que ele descobriu. O time deles tem algumas dificuldades. Tem um time realmente para ser batido, mas ele tem a dificuldade, discordando do Sormani. Eu acho que o Pedro, eles não têm um Pedro, mesmo que o Rony vai voltar. O Rony não é esse jogador, como faz o Pedro. Então, assim, ele tem que tomar cuidado, falar menos. Ele está entrando muito em rota de colisão. Quando você começa a falar muito, você desconcentra no que você tem que fazer. Quando você acha que você é o cara, você pode ser surpreendido, porque o futebol ainda é um esporte, por mais que você tenha todos os parâmetros, que você tenha tudo ajustado, mas ele é um jogo imprevisível ainda. Você pode, o último colocado, exemplo, na Série B aqui, o último colocado ganhou do terceiro colocado e teve demissão do treinador. Ele é possível acontecer isso. Então ele tem que tomar cuidado, assim, porque emocionalmente, quando você está liderando um grupo, e para mim é o grande mérito do Dorival, além da competência dele, da comissão técnica, ele é muito equilibrado. Ele sabe entender todos os momentos que estão acontecendo com o clube, ele está entendendo todos os movimentos. O Abel, ele está deslumbrado, ele está vivendo um momento que ele nunca viveu na carreira dele, ele está se achando maior, que todas as situações que elas estão aqui, sabe? Ele ainda é como todos nós somos um aprendiz ainda. Você não pode se fechar em conhecimento, achar que está tudo definido, que você sabe tudo, que você tem a melhor estrutura, que tudo isso vai acontecer, porque ele pode entrar numa reta aí e ele, emocionalmente, ele não é um cara de condução. Muito pelo contrário, ele se perde muito. E eu dou exemplo para ele do Diniz, que o Diniz vem entendendo. Eu sou muito fã do Diniz, mas ele perdeu aquele campeonato com o São Paulo, ele perdeu, porque ele entrou numa rota de colisão que não era para ter entrado, e ali foi derrotado. E esse rapaz, o Abel, ele não tem estrutura emocional para conduzir esse time, e vai acabar entrando numa rota e ele não vai ter estrutura emocional, porque ele vai querer
a soberba dele vai suplantar e ele vai querer, sabe, dar explicações, ele vai querer dar explicações, porque isso, porque aquilo, e aí o Flamengo chega. Hoje, de manhã, eu escutei o Juca Kfouri. Uma coisa interessante, o Juca Kfouri, que é corintiano, ele disse assim, não deixa o Flamengo chegar. Porque se chegar... Exatamente, não deixa o Flamengo chegar. E uma coisa que, assim, eu odeio a sensação que eu tenho de mim mesma, do meu preconceito com relação ao Abel por ele ser português. Mas ele fomenta isso. Todas as falas do Abel, quando ele vai dar entrevista, e eu tenho um ranço pessoal ao Abel, claro, principalmente pela disputa dos títulos, obviamente. Ele é um técnico vencedor, e então ele ganhou do Flamengo, então a gente cria esse relacionamento. Mas, para além disso, as falas dele, elas são de superioridade portuguesa. Elas não são de Abel apenas, Abel que se sente melhor do que os outros. Ele fala mal da educação brasileira, ele fala mal do pensamento pequeno dos jogadores, ele fala mal do comportamento, ele fala mal de não sei o quê. Falou que ele é igual Jesus, que ele é... Sabe? Essas coisas todas estão ficando maiores do que realmente deveria ser ele como ser humano. E ele mostra que ele fala o tempo todo que ele é um formador de homens, porque no Brasil não tem. Né? Ele fala que aqui é um país, são pessoas que... E ele falando dos jogadores dele, mas ele está generalizando que os atletas têm mente pequena, que os atletas não sei o quê. Então, assim, tudo isso que ele vai falando, para mim, só vai fomentando a superioridade dele como português, de uma educação europeia que não tem no Brasil. E quando ele foi duramente criticado, porque ele disse, com a questão do Gabriel Veron, que ele era igual Deus, que se Deus podia perdoar comportamentos, que ele também podia fazer, ele foi duramente criticado, porque, primeiro, que ele envolveu uma questão religiosa, e também porque ele falando sobre a educação brasileira. E no outro dia ele teve que pedir desculpa, enfim, e ele não pede desculpa, ele dá desculpa sobre isso e tenta fazer você se sentir mal por pensar isso dele. É isso que ele tenta fazer o tempo todo. E aí ontem ele veio com uma dessa. E eu fico assim, meu Deus, qual a necessidade de falar mal do trabalho do Guardiola, sendo que ele não é nem uma unha do trabalho do Guardiola? O que ele é perto do trabalho do Guardiola? Em qualquer nível em que o Guardiola foi toque, 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 sem proposição, o que o Abel tem de próximo do trabalho sensacional que o Guardiola já fez em um clube só? Se eu for pegar só o Bayern de Munique. Só o Bayern de Munique. Ele é campeão todo ano. Pode não ter ganhado Champions? Pode não ter ganhado Champions. Eu não lembro se ele ganhou a Champions com o Bayern. Não. Mas o trabalho dele com o Manchester City, que ainda não levou a Champions, já é melhor do que o trabalho dele é um futebol a nível mundial. Todo time quer jogar como o time do Guardiola. E vê se todo mundo quer jogar como o Palmeiras. Tem um livro que fala isso. Quero que minha equipe jogue como o time do Guardiola. Tem um livro sobre isso. Sério? Olha só, eu sou, para encerrar isso tudo, eu sou fã dos dois. Né? Gosto muito do Klopp. E já li muito sobre o Klopp e li sobre o Guardiola. Assim, a diferença dos dois são brutais. Primeiro que o Klopp, ele é formado num jogo, ele é formado numa escola que é uma escola de transições muito rápidas, de jogos, sabe, de intensidade. E ele é formado nessa escola e ele traz. Mas ele é uma pessoa que ele tem outras características assim, de conduta de grupo, de saber levar. Ele está sempre sorrindo, ele pega o clube e ele encampa o clube para ele consegue, a torcida consegue ficar do lado dele, porque ele vai em festa da torcida, ele vai, sabe, na casa da senhora que convidou ele para o aniversário dela de 90 anos, ele vai estar no livro dele, ele participa de tudo. Ele é um cara que vive muita situação. Mas quando eu vou estudar futebol, eu vou estudar o Pepe, que é fantástico, porque pensa o jogo o tempo todo. Ele não é simpático, ele sorri muito pouco,
ele está sempre muito tenso no jogo, mas ele assim, se hoje nós estamos vivendo alguma revolução tática, isso passa muito por Pep Guardiola, porque ele estuda muito o jogo, ele não consegue ficar 30 minutos sem falar de futebol. Ele bota a Tá no equipe livro dele toda também isso. dele. Ele estuda muito o jogo, ele termina uma temporada, ele faz todos os estudos que ele precisa para outra temporada, ele faz mudança, se observar, cada temporada ele joga diferente. Exatamente, eu ia falar isso agora. Na temporada, há 2 temporadas atrás, ele estava usando o 3-4-3. Na temporada passada, ele não usou mais o 3-4-3. E ele foi campeão usando o 3-4-3. Porque qual é a referência dele? A referência dele é o Louco Bielsa. Essa é a grande referência dele. Que também é outro, sabe, que da mesma intensidade. Então, assim, a diferença dos dois é uma diferença, assim, brutal. Pensamento eu sou muito mesmo, né? de pensamento. Você vê, assim, nós vamos ver de novo, né, acredito eu, nós vamos ver pela 4ª temporada, vendo de novo o Liverpool jogando 4-3-3 da mesma maneira que sempre jogou. Sim. Sabe, a gente não vê, o City não. Com certeza nós vamos ver o City agora com Mudanças. Com novos jogadores, né, que nós vamos ver uma outra composição e uma outra maneira de pensar. Na própria competição, às vezes, ele muda, porque ele é um grande, sabe, estudioso do jogo, ele é um grande estudioso do futebol. Assim. O Abel perdeu uma grande oportunidade de ficar calado.